Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Começa agora mais uma edição do Por Dentro do Assunto, no oferecimento de Rodapé.com Triângulo, com a apresentação de Carlos Sena, participação do querido Padre Ednei Valdo Batista. Sua bênção, Padre. Deus o abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes. Período de transformação de vida, de reconhecimento que a gente é falho, mas que estamos no caminho para a mudança, para melhor, não é, Padre? Mas sobretudo o tempo de olhar para a bondade de Deus, para a sua misericórdia, sempre à nossa disposição, de nos chegarmos mais perto dele, né? E deixar que o seu amor nos envolva, nos conduza, nos transforme. Exatamente. Então, o Por Dentro do Assunto já começa assim, já dando esta dica para você, para que tenhamos uma fé mais madura. E a partir de agora, 3954-3010 e 3954-3011 à sua disposição. Ligue, o Buim já te atende nesse exato momento. Você aguarda para falar ao vivo aqui no Por Dentro do Assunto. Lembrando que não dá para anotar as perguntas agora por telefone. Tem que ser ao vivo a sua pergunta. Respeitaremos caso você não queira se identificar, mas fale ao vivo com o Padre Ednei. E no primeiro bloco, portanto, até mais ou menos 11h15, atenderemos os telefones 3954-3010, 3954-3011. E no segundo bloco, vamos para as perguntas que vêm pelo WhatsApp 981287625. Enquanto você prepara a sua pergunta, vamos ao tema do dia, Padre Ednei. Muito bem. Hoje eu gostaria de falar sobre o silêncio. Eu sei que muita gente não é amante desta virtude, mas exatamente por isso eu gostaria de falar sobre o silêncio, porque o silêncio é uma realidade vital para nós. E o tempo da Quaresma, entre outras práticas, também nos convida a um recolhimento maior, eu diria a um silêncio maior, para percebermos, para tomarmos mais consciência, para vermos mais profundamente a bondade de Deus, o seu amor que transborda para nós na pessoa e nos gestos de Jesus Cristo, e para nos percebermos também naquilo que temos de bom e naquilo que podemos melhorar. Eu diria então que o silêncio ele é condição necessária para a gente perceber Deus e para a gente se perceber, e consequentemente para a gente ser melhor. É no silêncio que se geram corações novos, é no silêncio que as atitudes são refletidas, são planejadas e por isso são melhor executadas. Uma vida com qualidade não pode ser uma vida sem silêncio. Uma vida com qualidade supõe o silêncio como base, como a terra boa na qual se coloca a semente que gera bons frutos. E quando eu falo de silêncio, eu não penso só na ausência do barulho. Eu penso na concentração, no recolhimento, no aprofundamento, né? Mas que pede, em primeiro lugar, a ausência do barulho. Nós vivemos num mundo bastante barulhento. E não é só barulhento de som, é barulhento também de imagens, de apelos, de tantas situações que nos dividem, que nos chamam a atenção, que nos roubam até de nós mesmos. Então, quantas vezes nós dizemos assim, puxa, eu estou me sentindo tão vazio, não estou me sentindo bem, ou às vezes a gente diz, eu fiz tanta coisa hoje, mas parece que não fiz nada de importante, nada marcou minha vida, eu estou cansado, mas ao mesmo tempo estou interiormente vazio, sem ter encontrado um sentido para tudo que eu fiz. Nas dificuldades da vida, relacionamento familiar, relacionamento com as pessoas, se a gente não tem uma prática do silêncio, a gente responde com o primeiro sentimento que vem. Então, alguém pisou no meu pé, eu dou uma resposta à altura. Eu acabo
soltando os cachorros, né, como se diz. Porque às vezes nós estamos transbordando já dentro de nós de coisas que não são boas. E como nós não paramos para jogar fora o que não presta, para reorganizar nosso interior, para colocar cada coisa no seu devido lugar, num momento de descontrole vem tudo à tona. E às vezes em poucos segundos, poucos minutos, nós perdemos toda uma história que foi construída de relacionamento, de confiança, de comunhão com as pessoas. Falta do silêncio, eu acho que falta desse cultivo interior. Quando as pessoas chegam para se orientar, para se confessar, dizem, padre, eu estou me sentindo assim tão vazio, estou me sentindo tão mal comigo mesmo, nada está bom, sempre bravo com os outros. Eu sempre digo, olha, você precisa parar um pouco. Você precisa dar tempo para si mesmo ou mesma. Você precisa cultivar o silêncio, que em outras palavras é cuidar da vida interior. Silêncio é condição para a gente rezar. Silêncio é condição para a gente refletir. Silêncio é condição para a gente aprender a escutar os outros, para escutar a nós mesmos, para perceber como nós estamos e, consequentemente, para elaborar, né, novas posturas, novas atitudes, novas respostas para tudo aquilo que nos cerca. Então aproveitemos o tempo da Quaresma para todas aquelas práticas que a Igreja nos recomenda. Oração, o jejum, a abstinência, alguns atos de penitência, a partilha dos bens com os outros, a escuta da palavra mais atenta, a participação nos sacramentos, principalmente da Eucaristia e da penitência. Mas vamos cultivar também o silêncio. Quem sabe se a gente ouvir menos rádio, exceto a rádio mensagem, né? Mas se a gente ouvir menos música, se a gente ver menos televisão, se a gente gastar menos tempo com a internet e com outras coisas, e parar para se escutar, para escutar Deus, para refletir, isso também vai nos ajudar a nos preparar melhor para a Páscoa, a celebrar melhor esse mistério, a viver melhor a vida que Cristo nos traz. Então eu dou esta recomendação porque eu sou amante do silêncio. Tem os momentos que a gente tem que falar e tem que conversar, mas eu gosto do silêncio. O silêncio me faz bem, ele me traz qualidade de vida. E eu lembro aqui um pensador, Padre Pedro Arrupe, que foi um superior dos jesuítas, que dizia assim: não desperdicemos a boa nova, o anúncio da salvação, com palavras que não tenham sido geradas no silêncio. Não falemos demais, porque podemos falar bobagens, senão aquilo que é gerado no silêncio, aquilo que é gerado na oração, na escuta. E então serão palavras, serão discursos que produzirão melhor os seus efeitos. Fique aí essa recomendação para a nossa vivência quaresmal também. Começou muito bem o padre Ednei Valdo Batista falando do silêncio, e eu tenho o costume de dizer: o silêncio só como ausência de barulho não quer dizer muita coisa. O nosso silêncio cristão tem que ser um silêncio orante, é uma paz inquieta que a gente tem que ter, né, padre? E aí nós conseguimos continuar a nossa caminhada. Temos que aproveitar bem. Falou bem, padre Ednei. Começamos bem. Agora o povo de Deus participa, né, Buim? 3954-3010 e 3954-3011. José do Jardim Anchieta fala conosco. Bom dia, José. Alô, bom dia. Fique à vontade, caro amigo, pergunte ao padre. Bom dia, padre Ednei. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Dom César, aniversariante. Exatamente. Professores aí, especialmente professora Amarilis, professora Marina, que passaram pela minha história, né? Professora América, que também indiretamente esteve presente nessa casa de Deus. Eu gostaria de saber do senhor se dá para a gente chamar, já que na palavra de Deus fala que nós somos um templo do Espírito Santo, se daria para chamar uma sala de aula de santuário. Só isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia, José. Não só a sala de aula, qualquer lugar onde a gente está, a nossa casa, o ambiente de trabalho, é um santuário, como um lugar sagrado. Mas num lugar sagrado onde nós temos a presença de Deus,
nas pessoas, na vida, na prática, no relacionamento das pessoas. Então, se nós cultivamos entre nós relações de amor, de respeito, de carinho, né, de doação ao outro, de edificação, com certeza nós estamos num ambiente sagrado, não importa qual seja. Porém, se nós nos devoramos uns aos outros, se nos maltratamos, se nos desrespeitamos, não dá para dizer que ali é um lugar santo, né, de coisas santas, de pessoas santas. Então, o santuário, ele não é necessariamente o lugar físico, ele é a situação, o ambiente que nós criamos com a nossa presença e com o nosso relacionamento. Em sentido estrito, não dá para dizer que uma sala de aula é um santuário. O santuário é uma igreja, é um ambiente dedicado, consagrado para esta finalidade, né? Mas num sentido mais amplo, sim, podemos dizer que a nossa casa, o nosso lugar de trabalho, o nosso escritório, né, a nossa oficina, como também a sala de aula, é um santuário se cultivamos ali os valores do Evangelho, os valores cristãos, né? Aí sim, na prática, aquilo, por causa da nossa relação, do nosso modo de nos tratar, se torna um lugar sagrado, um lugar santo. Um abraço, José. Deus abençoe você e a todo o povo aí no Jardim Anchieta. Agora mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta ao padre, fique à vontade. Eu gostaria de saber do padre Ednei se é certo ou errado celebrar a Eucaristia com Jesus exposto. Ok. Não, a Eucaristia não se celebra com Jesus exposto. Isso é recomendado na Instrução Geral do Missão Romano. No momento de adoração é uma coisa. Quando você faz uma adoração, você reza, você canta, você escuta a palavra, você pode fazer uma pregação na presença do Santíssimo. Mas quando se está celebrando a Eucaristia, o Santíssimo não deve estar exposto. Hoje é inclusive recomendado, exceto naquelas igrejas mais antigas que não tem como fazer, que o sacrário não seja na nave central, não esteja no altar principal. O sacrário esteja no altar lateral ou numa capela especialmente preparada para ficar o tabernáculo com as sagradas espécies, com a Eucaristia. Para exatamente não misturar as duas coisas. Embora seja o mesmo mistério, o mesmo Cristo, nós o celebramos sob aspectos diferentes. Então, quando se está celebrando a liturgia, a missa, não se tem o Santíssimo exposto. Não é para fazer assim, a orientação da igreja não é essa. Agora, entenda o seguinte, depois que houve a consagração, nós temos o Santíssimo. Ele está ali sobre o altar. Não podemos dizer que ele está exposto, mas está sobre o altar. Mas também a liturgia diz para não se fazer procissão com o Santíssimo depois da consagração, não se colocar no ostensório, né? Quando muito, em alguma ocasião, se pode, no final da celebração, fazer esse momento do culto à Eucaristia, com a procissão, com o canto, com o louvor, estendendo a celebração para um momento de adoração. Como continuidade, mas não misturado. Agora, celebrar com o Santíssimo exposto, não. Muito obrigado você que participou, fazendo a sua pergunta ao vivo. Ainda dá tempo de você ligar 3954-3010 e 3954-3011 para fazer a sua pergunta ao Padre Ednei. A Cida, agora da Vila Rangel, fala conosco. Bom dia, Cida. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Pode fazer a sua pergunta ao Padre. A sua bênção, Padre Ednei. Deus a abençoe. A minha pergunta é o seguinte, que perguntaram para mim no domingo, aquela pergunta que sempre as pessoas fazem, que quem canta reza 2 vezes, qual é o sentido? Então, o canto, ele é uma oração, né, dupla, porque, em primeiro lugar, você, nas palavras que canta, você está louvando, está agradecendo, está oferecendo, está pedindo. Então você está já rezando, né? Quando você fala coisas bonitas, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus, você está rezando. E o canto, o exercício do cantar, né? O rezar cantando, falar coisas bonitas em forma de canto, que é uma arte, que é uma poesia,
Então ele é uma outra forma de louvor. Essa frase é atribuída a Santo Agostinho, né? Ele que teria dito que quem canta reza 2 vezes, nas palavras e no próprio canto, né? Que é uma coisa bonita que só o ser humano é capaz de fazer. Esse é o sentido da expressão. Muito obrigado, Cida, por participar e fazer a sua pergunta. Agora, mais uma participação, o José, lá em São José, também quer fazer a sua pergunta ao padre. Bom dia, José. Bom dia, Carlos Pena. Bom dia, fique à vontade, pode perguntar ao padre. Bom dia, padre, seu bem. Bom dia, Deus o abençoe. Em primeiro lugar, nós estamos celebrando o aniversário do nosso pastor, o bispo. E na próxima semana, sem ser nessa, na outra também, celebramos o aniversário do senhor também. Parabéns. Se Deus quiser, muito obrigado. Eu queria só perguntar sobre a exposição do Santíssimo. Nós, como ministro da comunhão, não temos como colocar o Santíssimo para expor na adoração. Mas que a gente não temos esse poder. Mas na nossa capela a gente coloca o Santíssimo só na âmbula para fazer adoração. Tem alguma coisa que impede da gente colocar o Santíssimo no ostensório, mesmo que não tenha um diácono, porque a gente não tem um diácono disponível? Certo. Obrigado. Ok, não tem nenhum impedimento. É preciso lembrar o seguinte: a Eucaristia é mais sagrada do que o ostensório. O ostensório é um objeto, como o cálice, como a âmbula, como a teca, né, a patena, dentro dos quais se colocam as espécies consagradas, o corpo e o sangue de Jesus. Portanto, a Eucaristia, ela é realidade sagrada. Os objetos são sagrados só por causa da função que eles exercem. Então, não existe nenhum impedimento que o ministro extraordinário da comunhão, leigo, exponha o Santíssimo no ostensório. As pessoas confundem o fato de que o ministro leigo não possa dar a bênção com o Santíssimo. Isso é uma coisa, ele não pode dar a bênção. É só o diácono, padre ou bispo. Mas ele pode expor. Então, se vai ter uma adoração ao Santíssimo numa capela, só tem lá um ministro, tem o ostensório, o ministro pode expor solenemente, se for o caso, se for combinado na paróquia, até de fazer aquela procissão com o Santíssimo dentro da capela, o ministro também pode fazer. Afinal de contas, o ministro ele distribui a comunhão na missa, ele leva a comunhão para os doentes, ele é ministro da Sagrada Comunhão, ele toca na Sagrada Comunhão. Então não há nenhum problema que ele exponha no ostensório ou até mesmo transporte numa procissão. Então não tem nada de errado. Se você pegar lá um livrinho que tem da Santa Sé, né, chamado O Culto da Sagrada Eucaristia Fora da Missa, onde tem orações, tem orientações sobre a Eucaristia, a adoração, a bênção, enfim. E lá está claro que o ministro leigo também pode fazer a exposição, seja na âmbula, seja no ostensório. O que ele não pode fazer é dar a bênção. Isso é reservado ao diácono, padre e bispo. Portanto, se há uma orientação na paróquia que os ministros possam conduzir a adoração expondo o Santíssimo, tem nada de errado. Agora, se não é combinado assim, então respeite-se a orientação paroquial. Porém, não existe nenhum impedimento. As orientações da igreja não dizem que o ministro leigo só pode colocar o Santíssimo sobre o altar na âmbula. Não é o ostensório que é sagrado, mais sagrado, é a Eucaristia. Se o ministro toca na Eucaristia, por que ele não pode tocar no ostensório e ajeitar ali a hóstia para ser adorada? Não tem nada de errado. Na minha paróquia, quando tem adoração, hoje, quinta-feira, a partir das 3 da tarde, eu já digo para a ministra: olha, se eu não chegar, se eu me atrasar, você expõe. E depois, antes da missa, eu ou o diácono damos a bênção para o povo. Não tem nada de errado.
Muito obrigado, José, por sua pergunta. E agora a Vicentina fala conosco do Santa Maria. Bom dia, Vicentina. Bom dia, tudo Pode bem? Pode perguntar ao padre, tudo bem, graças a Deus. Ah, tá. Oi, padre. Oi. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Ó, eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não. Até mesmo porque, sei lá, o que eu tô pensando na minha cabeça. Eu tenho um filho que é adotivo, hoje ele vai fazer 22 anos, e quando eu adotei, eu levei meu filho para padrinho. Certo. E ele é um pouco rebelde. Você sabe que hoje em dia a molecada é tudo rebelde. Ok. E o meu filho casado, que batizou ele, não quer saber dele, pôs ele pra rua, não quer dar apoio para ele de jeito nenhum, não aceita que eu dê. Inclusive, ele não está conversando comigo. O menino saiu de casa. Sei. E eu gostaria de perguntar para você que eu falei para ele que eu me arrependi muito de ter dado o meu filho para ele batizar. Se poderia trocar de padrinho. Não poderia, nem precisa, né? O problema aí não é o ser padrinho ou não ser padrinho. É ele ter essa consciência de que o outro é irmão dele e mesmo que tenha lá as suas dificuldades, seus problemas, deve ser acolhido, deve ser apoiado e ajudado. Isso aí a gente tem que fazer até para um desconhecido, que dirá para alguém que está ligado conosco por laços de afeto, de convivência, de criação. Então, eu não conheço o seu filho mais velho aí, o que é casado, o que é o padrinho, mas diria assim, ele precisa amadurecer um pouquinho, né, na consciência dele de cristão, de ser humano, e abrir caminho para o outro, e ter misericórdia com o outro, como o Evangelho nos pede, como o Papa nos recorda. O nosso tempo é um tempo da gente ter misericórdia, da gente ir ao encontro do outro, abrir caminho, favorecer o crescimento, demonstrar bondade, amor, gratuidade, perdão. É assim que a gente vai conseguir melhorar os outros, né? E não brigando, exigindo, excluindo, botando para fora de casa, não querendo falar. É mais feio ainda o fato dele ser o padrinho desse outro rapaz e não se colocar nessa postura, né? Então realmente ele não está cumprindo com a missão dele. Porém, não tem como trocar. E não tem por que trocar. A validade do batismo do seu filho se dá pelo ato que foi realizado pela igreja, né? Pela liberdade com que ele tem procurado viver ou não o batismo. Então não é o padrinho que faz com que o batismo tenha seu fruto, seu efeito. E se ele precisa de alguém que seja amigo, que o ajude, então procure, encontre alguém, um amigo, um parente, uma pessoa que sirva de referência para ele, já que não dá para contar com o padrinho, né? Eleja alguém como uma referência, como um apoio, que vai fazer as vezes do padrinho, que não quer assumir a responsabilidade dele. Mas não precisa chamar essa pessoa de padrinho, não precisa trocar o nome do padrinho lá no registro de batismo dele, e não precisa dizer que o outro não é mais. O outro continua sendo. Ele esteve lá no dia do batismo, ele esteve ao lado, o nome dele está registrado lá. Ele é o padrinho. Ele apenas não está cumprindo com a missão dele de padrinho. E aí, Deus sabe por quê, né? E que Deus possa encontrar espaço para tocar o coração dele e ajudá-lo a ver de outra forma. Mas da sua parte não tem o que fazer. Não é questão de trocar, porque isso não é possível. Muito obrigado, Vicentina, do Santa Maria. O Mário do Bandeira Branca, 1 ou 2, não sei, mas está na linha. Fala com a gente, Mário, bom dia. Então, respondendo a pergunta, Bandeira 2. Bandeira 2, seja bem-vindo, pode perguntar ao padre, viu? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém, a nós todos. A pergunta é a seguinte, o padre poderia citar alguns versículos da Bíblia, né? Alguns casos de alguns personagens, né? Que ficaram em silêncio, porque ele abordou esse assunto, né? Esse tema, né? Alguma passagem bíblica, alguma coisa nesse sentido? Ok. Bom, a primeira pessoa que faz silêncio, bastante silêncio na Bíblia é Maria. Todos os textos que você pega na Bíblia falando de Maria, dificilmente ela está falando. E quando ela fala de Deus. Ela fala convidando a olhar para Jesus, nunca chamando atenção para si mesma, né? Maria é a mulher do silêncio. Primeiro ela escuta, primeiro ela acolhe, e depois quando ela fala respondendo. Não há longos discursos nos lábios de Maria. Nós temos poucas palavras, mas são palavras de peso. Quando nas bodas de Caná, por exemplo,
ela diz para o filho, eles não têm mais vinho. Jesus dá uma resposta para ela, assim, um pouco estranha para o nosso modo de entender, mas que Maria entendeu. E ela diz para os servos, fazei o que ele disser. Então, não fez grandes discursos, não reclamou, não desperdiçou palavras. Maria é a mulher do silêncio, fala pouco. Depois, São José. Não tem uma palavra na boca de São José na Sagrada Escritura. São José sempre escuta e obedece. Faz o que Deus diz. Mas ele não fala. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto. Nós vimos isso no Evangelho de domingo. No deserto, Jesus estava em silêncio. Estava rezando. Pois ele passava longas noites em oração. Sozinho, em lugares retirados. Ele uma vez chamou os apóstolos, está lá no capítulo 6 de São Marcos, para irem para um lugar deserto, para descansar um pouco. No Antigo Testamento temos vários outros profetas que também se retiravam, que também se calavam, né? O Jó, ele tem uma expressão bonita quando ele diz para Deus, eu falei como um insensato, agora não vou falar mais, vou me calar. Vou colocar a mão sobre a boca, diante do mistério de Deus, ao silêncio. Então acho que temos muitas personagens bíblicas que podem nos ensinar esta atitude do silêncio tão rica, tão preciosa, tão útil e tão necessária para a nossa vida. O mundo está muito barulhento, como o padre Ednei falou no começo. Obrigado, Mário, do Bandeira Branca 2. Pelo telefone, última participação agora, para que a gente possa ver se consegue atender os pedidos, as perguntas pelo WhatsApp. A Cristiane do Jaguari está na linha. Bom dia, Cristiane. Bom dia, sua bênção, padre Ednei. Deus a abençoe. Deixa eu só falar uma coisa para o senhor, que eu trabalho com a dona Maria Tomás, ela está mandando um abraço para o senhor aqui de São José. Muito obrigado, eu mando um outro de volta para ela. Tá, só uma pergunta para o senhor, eu estou separada há 3 anos e casei na igreja. Sim. E muito assim que me questiono que meu ex-marido não é meu ex-marido, continua sendo meu marido. Eu queria que o senhor me esclarecesse. Tá bom. Tá bom? Um abraço pro senhor. Obrigado, igualmente. E a gente escuta o senhor toda quinta-feira, tá bom? Tá bom, Deus abençoe. Amém, padre. Amém. Tchau. Olha, gente, a questão de ex ou não ex depende do ponto de vista, né? Se a gente olhar sob o ponto de vista teológico, o casamento é um sacramento indissolúvel, isto é, que uma vez realizado, só a morte desfaz. Então, sob esta perspectiva, aquele que está unido com uma mulher, mesmo que não esteja mais convivendo com ela na mesma casa, é o marido dela. Agora, quando você olha na outra perspectiva, de não estamos mais juntos, não moramos mais juntos, não temos mais nenhuma comunhão de vida, então é um ex, porque não é o marido de fato, né? Então, na perspectiva teológica e da fé, continua sendo marido, porque está unido à pessoa diante de Deus. Só a morte vai separar. Na perspectiva prática de convivência, é ex. Então, é um modo de falar que depende de qual ponto de vista você esteja olhando. As duas formas estão certas, é uma questão mesmo de entender sob que perspectiva está sendo olhada essa situação. Então não tem nada de errado se você diz, meu ex-marido. Sim, porque a gente não mora mais junto, a gente não convive mais, não tem mais nada em comum, né? Ou o meu marido, aquele com quem eu estou unido diante de Deus, porém, por N motivos não deu certo nossa relação, cada um vive a sua vida, né? E as duas coisas estão corretas. Agora a gente atendendo rapidamente algumas perguntas que vieram pelo WhatsApp, padre. Essa ficou da semana passada. Pediu para não identificar. É lá do bairro dos Freitas. Gostaria de perguntar se a gente pode deixar o lecionário aberto antes de começar a missa ou deve abrir só na hora de proclamar as leituras. Esse é um detalhe sem importância. Tanto faz, né? Não existe uma regra que diga que tem que ficar fechado ou que tem que ficar aberto. O sentido de abrir o livro, ele é bonito, é um gesto bonito.
Então, se o lecionário fica fechado sobre a mesa da palavra, e na hora que o leitor chega, ele abre, lembra aquele gesto de Jesus, que quando foi à sinagoga, abriu o livro, desenrolou o livro e leu, né? Esse gesto de abrir significa Deus vai falar, é a boca de Deus que se abre para nós, o coração de Deus que se abre para nos revelar suas maravilhas. Então, o gesto é importante, ele tem um significado na liturgia. A nossa vida é feita de gestos, a liturgia é feita de gestos. Então, se há uma valorização do gesto, eu acho que é oportuno que esteja fechado e o leitor abra. Como também é interessante que depois de terminar a proclamação do Evangelho, o diácono ou o padre feche novamente o lecionário e o deixe sobre a mesa da palavra. Quando fazemos a procissão de entrada, na procissão de entrada, trazemos o evangeliário, ele vem fechado, porque ainda não é o momento da palavra, é o momento dos ritos iniciais. Ele é colocado sobre o altar, na hora da proclamação, da aclamação ao evangelho, ele é levado em procissão até o ambão, e lá o diácono ou o padre abrem. Então esse gesto bem feito, bem valorizado, ele é significativo. Porém, se for para fazer de qualquer jeito, ou se nem se fizer com beleza, então já deixa o lecionário aberto, né, para que quando o leitor chegar, ele já vá direto proclamar a leitura. As duas formas são corretas, não existe nenhuma reprovação da igreja para uma ou para outra. Eu só digo isso. Se for para valorizar o gesto, então vale a pena fechar e depois abrir. Se não, então já deixa aberto, não tem nada de errado. Do Dom Pedro I, a Cristina Faria perguntou assim: Caim matou Abel, foi expulso do paraíso, da onde que ele... Então como é que ele conheceu a mulher dele? Sendo que pela concepção dela só tinha Adão e Eva no mundo. Não, mas essa concepção está equivocada. Quando lemos o Gênesis, sobretudo ali o início, nós não estamos lendo uma crônica. O que é uma crônica? É uma descrição de um fato. Ali não é uma crônica, não é uma reportagem de jornal, né? Como a gente pega o jornal de hoje e vai ver lá, olha, aconteceu um assalto em tal lugar, eram 2 assaltantes, eles levaram tantas coisas, deram tiro em tantas pessoas. Isso é uma crônica, é uma narrativa de um fato. O Gênesis, como toda a Bíblia, não é uma narrativa de um fato histórico. Ali é uma narrativa teológica que quer nos ajudar a entender o sentido das coisas e não o fato, não a história. Quando o Gênesis foi escrito, isso já foi nos anos 500 antes de Cristo. Então, 500 antes de Cristo, o povo estava no exílio da Babilônia, o povo de Israel vivendo ali como escravo, se sentindo um nada, se sentindo reduzido ao pó. Mas na sua fé esse povo se lembrou que Deus existe, que Deus é bom. E pensou, puxa, nós existimos porque Deus quis que nós existíssemos. Portanto, Deus vai nos recriar, vai nos tornar um povo de novo, vai nos levantar, vai nos tirar do pó. E então, criar essa narrativa. Como é que foi no começo? Do nada Deus fez tudo. Do pó da terra Deus fez o homem e a mulher. E até dizendo, são as duas formas de existência do ser humano. Depois constituiu a família, teve os filhos. Só que os seres humanos, por causa do interesse, por causa da ganância, por causa da inveja, se destroem. E depois que se destroem, ficam errantes, vão pelo mundo espalhando o mal. É para dizer que essa é a verdade do ser humano. O autor do texto poderia bem ter colocado lá que eles tiveram 10 filhos, né? Que além deles havia outras famílias, mas o problema aconteceu lá entre eles. Ele não teve essa preocupação. Ele narrou apenas os fatos, aliás, não os fatos, narrou apenas a compreensão de fé que o povo de Israel tinha. Nós fomos criados por Deus, criados na liberdade, na santidade, porém, por causa do abuso da liberdade, entrou o pecado, e com o pecado vieram as consequências, a ganância,
a destruição de um pelo outro, né? Mas, de fato, claro que tinha que ter mais gente lá para que eles se casassem, para que a humanidade continuasse existindo. Então, não tomemos ao pé da letra os textos do Gênesis, mas vejamos o significado deles para a nossa vida de fé. E não pensemos que eles são reportagens históricas dos acontecimentos. E pelo que a gente sabe também, né, padre? Está dizendo que Adão e Eva foram os primeiros, não os únicos. Isso. Né? É bem claro isso, né? Uhum. Última participação pelo WhatsApp, de lá do Campo Grande. Por que somos tão difíceis de perdoar o próximo, principalmente quando é da própria família ou amigo? Isto é fraqueza na fé? Não, isso é característica humana. O humano, exatamente porque é limitado, porque tem uma visão pequena das coisas, ele tem dificuldade de superar a ofensa, os maus tratos que recebe dos outros. É por isso que nós precisamos de salvação. A nossa condição humana não dá conta de tudo aquilo que Deus, na sua bondade e sabedoria, quer para nós. Então nós precisamos da salvação, precisamos do resgate, precisamos de ser tomados por Cristo, formados por Ele, agraciados com o seu dom, para sermos capazes daquilo que Deus quer para nós. A dificuldade é porque somos humanos, porém, na medida em que nos abrimos à graça de Deus, vamos nos tornando como Deus, vamos sendo divinizados, transformados, elevados, e aí então capacitados a essas coisas que são mais difíceis para nós. Quero agradecer ao povo de Deus que deixou suas perguntas pelo WhatsApp. Aliás, o Zé Galinha disse que está ligado lá e manda um abraço para o senhor, viu? Obrigado, igualmente para ele. E a todo mundo que também participou conosco por telefone ou fazendo a sua pergunta pelo WhatsApp. Caso tenha aparecido mais alguma pergunta agora ao final, nós vamos deixar para a próxima semana. Pode ficar tranquilo que passaremos para o padre Ednei Evaldo Batista. Padre, a sua bênção, por favor. Então nós queremos bendizer a Deus por termos estado aqui, por termos podido realizar mais esse momento de partilha, de reflexão, de aprofundamento da fé, e pedir que Ele nos confirme na caminhada, no compromisso, no esforço da vivência quaresmal, na abertura para tudo aquilo que Ele, na sua bondade, nos oferece. Rezamos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, os doentes, sofredores, as famílias, os casais em crise, os jovens meio perdidos às vezes na sua caminhada, sem sentido maior para a sua existência, as crianças sozinhas, os idosos abandonados tantas vezes pela família, aqueles que se sentem sozinhos, mas queremos pedir que a graça de Deus os ajude a perceber que não estão sozinhos, que mesmo no silêncio, escondido, Deus está do seu lado. E eu gosto de dizer que o silêncio de Deus fala mais alto do que a nossa fala, do que a nossa voz. Em tantos momentos da história parece que Deus se calou, mas Ele não esteve ausente. Na cruz de Cristo, quando o seu filho estava sendo maltratado, o Pai estava em silêncio, o Pai estava escondido. Mas nem por isso Ele estava ausente, nem por isso Ele estava desligado dos fatos. Ali o Pai oferecia o que Ele tinha de melhor para salvar a humanidade. Ali o Pai sofria pela humanidade para trazer de volta a humanidade para si. O silêncio de Deus fala mais alto do que a nossa voz. Então que mesmo no silêncio nós descobramos, Ele está conosco. E no seu silêncio Ele está nos gerando para algo melhor. Que a bênção de Deus venha sobre todos, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que essa bênção seja para o Senhor também, para fortalecer Amém. Ainda mais a sua caminhada, e conte com nossas orações, Padre Ednei. Deus lhe pague. Amém a nós todos. O Por Dentro do Assunto
vai ficando por aqui com produção de Donizete Eugênio, departamento de jornalismo, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista, coordenador diocesano de pastoral. Fica por aqui, volta quinta-feira que vem, 11 horas da manhã, no oferecimento de rodapé.com Triângulo, com os auxílios técnicos também de Antônio Márcio Buim. Na sequência, momento de oração.